como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Bom dia, amado irmão, você que está nos acompanhando em mais um dia de EBD online. Lembrando a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a EBD presencial já voltou, graças a Deus, né? Já voltou, já está de forma presencial agora, tá? Então, se você puder dar preferência a estar conosco aqui na Primeira Igreja Batista em Alcântara, para a EBD presencial e também para os cultos presenciais, venha fazer parte, venha aprender um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais a respeito dos ensinos bíblicos tão valiosos para nós, não é mesmo? Eu quero te dar um bom dia, quero desejar a você toda a sorte de bênçãos de Deus na sua vida, na vida da sua família, no seu lar, que Deus possa nos abençoar em mais um dia de EBD online, em mais um dia de estudo da Palavra de Deus, amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos
a orar para que Deus possa estar tocando o nosso coração, estar nos dando sabedoria neste momento de ensino, né? Vamos orar? Feche teus olhos aí no teu lar. Pai querido, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de podermos ler a Bíblia, de ler a Tua Palavra e estudar sobre ela. Nós queremos pedir ao Teu Santo Espírito para que possa nos iluminar neste momento, nos ajudar a compreender as Tuas palavras, compreender aquilo que a Bíblia, que a Tua Escritura, que a Tua Palavra diz. Nos ajude, Espírito Santo, nos dê sabedoria e discernimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, meu irmão. Na semana passada, o pastor Lucas havia falado aqui na EBD online sobre as marcas do testemunho. As marcas do testemunho, que inclusive foi a primeira lição. A lição de hoje, dia 10 de abril, é a lição número 2. Né? Nós vamos falar hoje sobre proclamação, a marca da proclamação. Então, semana passada, dia 3, o pastor Lucas ele falou sobre as marcas do testemunho. E hoje nós iremos falar sobre as marcas da proclamação, lição de número 2, página 26 da revista Marcas da Vida Cristã. Amém? Se você não tem a revista, inclusive, procure aqui o pastor Lucas, procure o pastor Leandro, eles vão estar te orientando sobre como você pode ter a revista da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, sobre marcas da proclamação, nós iremos abrir as nossas Bíblias em 1 João capítulo 1, e vamos ler do versículo 2 até o versículo 4. 1 João capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Enquanto você abre a Bíblia nesse texto, 1 João capítulo 1, versículo 2 ao 4, na semana passada, vamos lá, o pastor Lucas falou sobre as marcas do testemunho. Ele falou sobre compreendendo o contexto, as credenciais da testemunha, né? Ou seja, quem está dando testemunho, o conteúdo do testemunho. Ele falou a respeito, inclusive, do gnosticismo, falou a respeito das heresias que estavam sendo construídas lá nos primeiros séculos da era cristã, digamos assim, e como João teve que combater essas heresias que estavam sendo levantadas. E ele combateu tanto no Evangelho de João, quanto nas suas cartas, na primeira, segunda e terceira carta. Isso o pastor Lucas trouxe na semana passada, no dia 3, e hoje, dia 10, vamos falar sobre proclamação. Vamos lá, 1 João capítulo 1, versículo 2 a 4, fala assim: Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4 e último. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E olha como é que João ele começa ali o seu texto. O versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Você testemunha aquilo que você participa, aquilo que você vive. E João está falando exatamente a respeito disso. Testemunhar a vida que você vive. Testemunhar aquilo que você tinha visto, que você havia visto, que você havia conhecido. A proclamação do Evangelho, irmão e irmã, deve ser algo constante em nossas vidas. Não há igreja sem proclamação do Evangelho. As duas coisas andam juntas, intrínsecas. A proclamação do Evangelho deve fazer parte do ser da igreja, deve fazer parte integrante da essência da igreja, proclamar o Evangelho. E foi isso que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações,
Proclamar o Evangelho, meu irmão, não é apenas um convite, mas uma convocação. Toda a igreja é convocada a proclamar o Evangelho. Mas o que essa proclamação ela produz em nós? E é aí que nós vamos estudar nesta lição. O que a proclamação produz em nós? E o primeiro fruto que a proclamação traz em nossas vidas é a vida. A proclamação produz vida. É isso que fala aqui no versículo 2 do primeiro capítulo de 1 João. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos. Testificamos dela, e olha só, irmão, e vos anunciamos a vida eterna. A proclamação do Evangelho produz vida eterna, porque nós não proclamamos um Evangelho falso, nós não proclamamos um Evangelho mentiroso, nós não proclamamos um Evangelho menor, um Evangelho pequeno, nós proclamamos o Evangelho de Cristo. Nós proclamamos a esperança em Cristo, a esperança de que Cristo irá voltar e irá resgatar a sua igreja para uma vida eterna. É isso que nós proclamamos. Por isso ela produz vida eterna, porque nós não proclamamos uma vida efêmera, uma vida limitada, nós proclamamos Jesus Cristo. É isso que nós devemos ter em nosso coração, no meu coração e no seu coração, meu irmão e minha irmã. A proclamação produz vida eterna. As palavras de Cristo para nós, em nossas vidas, devem produzir vida eterna em nós e naquele que as ouve. Quando você abre a tua boca para proclamar o Evangelho, quando você abre a tua boca para espalhar a palavra de Deus, as verdades salvíficas de Cristo, você está proclamando vida eterna. Lembre-se disso. Todas as vezes que você evangelizar, você falar do amor de Deus para o próximo, você está falando da vida eterna. Você está falando da esperança de Cristo, em quem nós confiamos. Amém? Então, o primeiro fruto é que a proclamação ela produz vida eterna. Por isso a gente deve ter cuidado com as fórmulas mágicas que se apresentam no mundo. Por isso nós devemos ter cuidado com as heresias, com fórmulas mágicas, com atalhos, com caminhos que o mundo nos oferece. E sim, eu estou falando também de pregadores em igrejas que pregam mentiras, pregam fórmulas mágicas, que pregam curas e milagres e focam somente nisso, que pregam bênçãos, riquezas, prosperidade e somente nisso. Meu irmão, minha irmã, a proclamação do Evangelho, seja você de qualquer igreja que você esteja congregando, a proclamação do Evangelho, o sermão de um pastor deve ser sempre centrado em Cristo. Não existe Evangelho, não existe sermão, não existe mensagem, reflexão, nem EBD online, fora do centro de Cristo, fora de uma mensagem cristocêntrica. Por isso nós devemos nos ater e tomar muito cuidado, porque existe muito lobo em pele de ovelha. Tome muito cuidado, irmão, com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê na internet, na televisão. Sempre procure uma mensagem cristocêntrica, porque é ela que produz a vida eterna. O segundo fruto da proclamação é que ela produz em nós a comunhão. Ela produz em nós a comunhão. E é isso que João, o apóstolo João, fala no versículo 3. Olha só o que ele fala. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Uma vez nós tomando parte da proclamação do Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, anunciando as boas novas, né? Que é isso que o Evangelho significa. Boas novas, boas notícias. As pessoas que escutam a mensagem e aceitam a mensagem redentora de Cristo se tornam parte de uma família, a família de Deus. Romanos capítulo 8 diz que nós somos adotados. Nós nos tornamos parte da família, nos tornamos filhos de Deus, e como filhos nós temos comunhão com o corpo. Romanos capítulo 12, se eu não me engano, Romanos capítulo 12, Paulo fala em sua carta aos Romanos que agora nós fazemos parte de um corpo,
o corpo de Cristo. Todos os membros juntos, interligados, formando um só corpo, e que o cabeça é Jesus Cristo. Todos os membros juntos formam uma comunhão, eles estão em comunhão, ou seja, eles estão agindo de acordo com um só propósito, um só objetivo. Isso é comunhão. E a proclamação do Evangelho produz comunhão. Produz comunhão. E dois tipos de comunhão. A comunhão vertical e a comunhão horizontal. A comunhão vertical é a comunhão com Cristo, com Deus, com nosso Pai. A comunhão vertical é a comunhão com Cristo. A mensagem da cruz é a mensagem do restabelecimento da comunhão, do filho que volta ao lar, em que Deus o reconcilia. Essa é a mensagem de Cristo. É a mensagem de reconciliação entre o homem e Deus. É a mensagem de trazer de volta uma comunhão que outrora havia sido perdida e que agora foi restabelecida para a glória de Deus. E o segundo tipo de comunhão é a comunhão horizontal. Porque quando nós fazemos parte de uma família, nós comemos junto à mesa, nós comemos juntos, nós nos divertimos juntos, nós pensamos juntos, nós obedecemos ao mesmo mestre, à mesma cabeça, porque nós fazemos parte de uma família. E agora nós não estamos mais sozinhos, nós temos irmãos. Talvez você tenha se sentido sozinho em sua casa, em seu lar, em sua família. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo no seu coração, nós fazemos parte de um só corpo. Nós fazemos parte de um só corpo. Na semana passada, o seminarista Maciel, eu trouxe um vídeo de um cristão iraniano falando para nós, para a igreja, para a PIBA, no momento missionário, em que ele falava a respeito da igreja iraniana. E quando ele falou a respeito da igreja iraniana, ele pôde se sentir feliz, porque as palavras dele, mesmo que ele estivesse falando em persa, né, a língua farsi, mesmo que ele estivesse falando em persa, a legenda estava em português para que todas as outras pessoas pudessem ouvir. E ele chegou para mim, meu irmão, e falou assim: Carlos, eu fico muito feliz, porque o que eu estou falando está sendo traduzido. Isso demonstra que mesmo nós estamos tão distantes um do outro, em regiões tão diferentes, em nações tão diferentes, nós fazemos parte de um só corpo. Isso, meu irmão, é comunhão. Isso é comunhão horizontal. Nós fazemos parte de um só corpo. O Amir está lá na Turquia, ele vive na Turquia, ele fugiu do Irã por causa disso. O Amir está lá na Turquia. O pastor Jorim, que veio aqui na igreja, também está lá nas Filipinas. O missionário Ricardo Dias, semana retrasada, no momento missionário, está lá na Indonésia. Mas nós fazemos parte de um só corpo. Isso é comunhão. E a comunhão só é produzida porque houve proclamação do Evangelho de Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Você faz parte de um corpo, meu irmão. Você foi alcançado por uma proclamação do Evangelho. Você foi alcançado. Você faz parte de um corpo e não está sozinho. E a terceira e último fruto que a proclamação produz, está lá no versículo 4. Fala assim: essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A proclamação, ela produz alegria. Porque não existe comunhão sem alegria. Nós estamos felizes e alegres porque fazemos parte de um corpo, porque temos uma comunhão. Agradeça isso. Agradeça isso, meu irmão, porque hoje você pode se sentir alegre, feliz, por fazer parte de um corpo. Você pode se sentir acolhido, junto. Você não está sozinho. Se alegre por isso. É isso que Paulo nos convida a nos regozijarmos. É isso que João, o apóstolo João, nos convida a nos alegrarmos, a nos regozijarmos, porque fazemos parte de um corpo, fomos alcançados pelo Evangelho, temos comunhão com Cristo e com os homens, e temos vida eterna em Cristo.
Eu quero te convidar neste momento a refletir sobre essa palavra, a refletir principalmente o que você tem anunciado. Nós não fomos chamados para anunciar coisas pequenas. Nós não fomos chamados para anunciar coisas qualquer. Nós fomos chamados para anunciar o reino de Deus, para proclamar as boas novas, para anunciar Jesus Cristo, para libertar o cativo, libertar o oprimido, libertar as algemas que o pecado produz. O pecado produz algemas, irmão, mas a proclamação do Evangelho quebra as algemas. Talvez você na sua casa, você tenha sido preso pelo pecado. Talvez na sua casa você tenha sido preso pelos vícios, pelas más obras, pela mentira. Mas neste momento, meu irmão, a vida de Deus está tocando a sua vida agora. Neste momento, a vida de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nós, aquele que cumpriu a promessa redentora de Deus, o próprio Deus encarnado, morrendo e ressuscitando pelas nossas vidas, por mim e por você. A mensagem dele está chegando a você neste momento. Aceite a mensagem de Cristo. Se alegre, se regozije, tenha comunhão. Você não está sozinho. Reflita sobre essa reflexão. Qual tem sido a mensagem que você tem proclamado? Proclame boas novas. Proclame a boa nova de Cristo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos para que possamos orar e finalizar essa lição de número 2 desse dia 10 de abril. Deus, muito obrigado, Pai, porque nesse dia o Senhor tem aberto nossos olhos para a proclamação do Evangelho. O real Evangelho, o genuíno Evangelho de Cristo. Aquele Evangelho que produz em nós perseverança, produz em nós arrependimento, fé. Nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje nós temos a oportunidade de ouvir desse Evangelho de forma livre. Obrigado, Deus, pela leitura da sua palavra. Obrigado porque ela nunca falha, ela é inerrante, ela não se contradiz. Obrigado, Deus, porque nós cremos que o Senhor está conosco, que o Teu Espírito Santo nos ilumina para entendermos aquilo que está escrito e trazermos de forma aplicável para a nossa vida no dia de hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor nunca falha, o Senhor sempre é fiel. Te agradecemos, Deus, por mais um dia. Que essa reflexão, que esse estudo produza vida em nós, vida naquele que está nos assistindo, vida naquele que está em seu lar, na família que está ali representada, na família que está vendo, que esta mensagem de Cristo possa produzir vida em nossos irmãos aqui, Pai. Muito obrigado por tudo. É esta a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está em seu lar, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu domingo, que o seu domingo possa ser um domingo de alegria, de felicidade. E mesmo que você estiver passando por momentos difíceis, de dificuldades, de desafios, lembre-se, Deus está contigo. Confia nele, caminha, porque a nossa esperança não está aqui na terra. Nossa esperança não está naquilo que nós vemos, mas ela está em Cristo Jesus. Deus abençoe seu domingo, que você tenha um domingo abençoado na paz de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Teu reino vem sobre